Olá e bem-vindos. Hoje, o nosso mergulho em um material fascinante, sobre a jornada da mulher para dentro de si mesma. Uma busca por silêncio e autoconhecimento, né? Exatamente. A fonte que a gente analisou explora aquele momento crucial na vida, sabe? Quando o barulho de fora, as cobranças, as expectativas... Tudo aquilo que a gente já conhece. Isso. Simplesmente param de abafar aquela voz lá no fundo que insiste em ser ouvida. E a nossa bússola para essa conversa vai ser a psicologia de Carl Jung, que é a base de todo o texto. A nossa missão aqui é entender o que está por trás de um tal cansaço existencial e descobrir que poder transformador é esse que o silêncio interior parece ter. Exato. E o ponto de partida, eu acho, é já mudar a nossa relação com a palavra silêncio. Como assim? A gente geralmente pensa em ausência, em vazio, algo a ser evitado a todo custo. Mas a proposta aqui é outra. Um espaço sagrado. Um espaço sagrado. Necessário para a gente se reencontrar com o que Jung chamava de self, que é como se fosse o nosso centro, sabe? O nosso núcleo mais verdadeiro. A grande questão que fica então é: por que esse chamado para dentro, essa necessidade de silêncio, quase sempre começa se manifestando como um vazio, ou até como dor? Essa é a pergunta de 1 milhão. Certo, então vamos começar por aí, por esse tal cansaço existencial. Que não é o cansaço do trabalho, né? Não, de jeito nenhum. Não é o cansaço de uma segunda-feira brava. É uma coisa mais profunda. Vem da alma mesmo. Uhum. Tem uma frase no material que, nossa, me pegou de jeito. Diz que essa fadiga aparece quando a alma foi usada demais para sobreviver e de menos para existir. Forte isso. Muito. E me faz pensar, como pode uma mulher que, olhando de fora, fez tudo certo? Seguiu o roteiro, construiu carreira, cuidou da família, pagou os boletos... Fez tudo o que se esperava dela. Exato. E ainda assim, chegar a um ponto e sentir um vazio. Uma sensação de que falta a peça principal do quebra-cabeça. O fascinante é que, na perspectiva junguiana que o texto adota, essa sensação não é um sinal de fracasso. Pelo contrário. É um sintoma de saúde. É um sintoma de saúde ao inconsciente dizendo: ei, você se afastou demais do seu centro. Tá na hora de voltar. É um chamado do self. Entendi. E isso nos leva à ideia do vazio sagrado. A nossa cultura ensina a gente a preencher qualquer vazio imediatamente, com mais trabalho, mais compras, mais redes sociais. Mais barulho. Mais barulho. Mas a proposta aqui é radicalmente oposta. Esse vazio não é a ausência de sentido. É justamente o espaço fértil onde um sentido verdadeiro pode finalmente brotar. Peraí, deixa eu ver se entendi. Então esse sofrimento, essa angústia, não é um problema a ser eliminado, mas uma espécie de alarme. Uma interrupção forçada. Exatamente. É como se a vida puxasse o freio de mão. O ritmo artificial que a gente se impõe é interrompido para que a gente seja forçada a se fazer a pergunta mais importante de todas. E que a gente passa a vida inteira evitando. A vida inteira. Quem sou eu de verdade, quando tiro todas as máscaras? Quem sou eu quando não estou sendo mãe, profissional, esposa, filha? Quando não estou desempenhando nenhum papel? Uau! O sofrimento nesse contexto é o que nos obriga a encarar essa pergunta. Nossa, e aí o conflito deve ser gigantesco. Porque a gente vive num mundo que treina a mulher moderna para ser exatamente o oposto disso, né? Totalmente. Para ser funcional, produtiva, multitarefa, para dar conta de tudo. E de repente vem essa voz interna pedindo pausa, silêncio. O silêncio vira quase um inimigo. Vira. Fica parecendo que se a gente parar o mundo desaba. E ele vira um inimigo porque ele é implacável. Sem as distrações, sem a correria, o silêncio revela a verdade nua e crua. E essa verdade pode ser muito desconfortável. O que vem à tona? Ah, tudo. As dores que nunca foram choradas de verdade, os desejos que a gente engavetou por achar que eram egoístas, os talentos que a gente esqueceu que tinha porque não davam dinheiro. É uma faxina interna. É uma faxina. E é nesse momento que acontece uma inversão de poder. No barulho do dia a dia, quem manda é o ego, a nossa mente racional que quer controlar tudo. Certo. No silêncio, o ego perde o controle. E aí, finalmente, a alma tem espaço para falar. E essa conversa com a alma não deve ser nada fácil. O material fala em traição interior.
É uma expressão bem forte. O que seria isso na prática? Pensa nas pequenas traições cotidianas contra nós mesmas. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, só para não desagradar alguém. Acontece o tempo todo? O tempo todo. Toda vez que sua intuição grita, não vá por aí, mas a sua mente racional diz, é o mais lógico a fazer, e você ignora seu instinto. Ou quando a gente engole o choro porque precisa ser forte. Exato. Cada um desses momentos é uma pequena traição. Agora, multiplica isso por anos, décadas. O resultado é um profundo sentimento de autoabandono. Faz todo sentido. E isso se conecta perfeitamente com uma citação de Jung que está no texto. A neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo. Uau! Isso é poderoso. Então, sintomas como a ansiedade ou a depressão, que a gente geralmente trata como doenças a serem combatidas, Elas poderiam ser interpretadas de outra forma. como mensageiros. Exatamente como mensageiros. A ansiedade crônica, por exemplo, poderia ser um pedido desesperado da sua alma por mais presença. Esteja aqui, agora, comigo, em vez de viver sempre no futuro. E a depressão? A depressão, por sua vez, um pedido de recolhimento. Pare tudo, olhe para dentro, algo precisa morrer para que o novo possa nascer. É uma visão bem poética. Eu sei, e para quem está no auge de uma crise de ansiedade, pode soar até um pouco distante. Mas a ideia não é invalidar a dor, e sim dar um sentido a ela. E a questão central, então, se torna: Como eu posso começar a assumir a responsabilidade por esse autoabandono, em vez de continuar culpando o chefe, o trânsito, a economia, o mundo lá fora pela minha angústia? E assumir essa responsabilidade parece ser o grande ponto de virada. O início da jornada de volta para casa. É o que o texto chama de processo de individuação, de Jung, certo? Perfeito. É exatamente isso. A individuação é esse processo de se tornar indivíduo, ou seja, não dividido, inteira. E o primeiro passo é esse ato de rebeldia, que é o silêncio. É uma rebeldia espiritual. É como dizer para o mundo e para si mesma: chega. A prioridade agora sou eu. Eu volto para mim. E isso muda a forma como a gente lida com os problemas. Muda tudo. A gente sai daquela ânsia de resolver, consertar, controlar tudo o tempo todo. A percepção muda para: ok, talvez isso eu não precise resolver agora, talvez eu só precise sentir. Deixar doer, deixar ser. Sem tentar fugir, é trocar a necessidade de controle pela coragem de sentir. Mas aí entra uma questão prática. Como conciliar isso com a vida real? Com boletos para pagar, filhos para criar, prazos para cumprir. Sem a grande tensão. Esse tempo da alma, de que o texto fala, parece um luxo para poucos. Parece incompatível com o tempo do relógio que rege o nosso mundo. E essa é a grande tensão. O texto não a ignora. A distinção entre esses dois tempos é crucial. O tempo do mundo é linear, uma flecha apontada para o futuro, medido em produtividade. E o tempo da alma? O tempo da alma é circular, como as estações do ano. Ele tem fases, respeita ciclos, honra as pausas. Então não é sobre abandonar tudo e ir meditar numa montanha. Não, de forma alguma. É sobre trazer a consciência desse outro ritmo para o dia a dia. É saber que existem momentos de expansão e momentos de recolhimento. É entender que nem todo dia vai ser super produtivo e que tudo bem. E que tá tudo bem. É aprender a respeitar o seu próprio inverno interior, sabendo que a primavera vai voltar. Isso leva a outro conceito que o texto traz, o de aceitação, que não é a mesma coisa que resignação, né? Não mesmo. Resignação é passividade, é jogar a toalha, desistir. E aceitação? Aceitação é um ato de coragem imenso. É uma reconciliação. É olhar para todas as partes de si, a luz e a sombra, a força e a fragilidade, a raiva e a compaixão, e dizer: tudo isso sou eu, e tudo isso pode coexistir. É o que Jung chamava de busca pela totalidade. Exatamente. Pense em como a gente vive em guerra com partes nossas que não gostamos. Tentamos esconder nossa insegurança, reprimir nossa raiva. A totalidade é o ato de declarar um cessar-fogo nessa guerra interna. Não é sobre ser perfeita. É sobre ser inteira. Ok.
Então a pessoa enfrenta esse processo, que não parece nada fácil, mas e depois? Qual é a recompensa no final desse túnel? Ela simplesmente se torna uma pessoa mais calma e é isso. O que muda na prática? A mudança profunda. A principal transformação é sair de um estado de viver em reação. Reagindo ao e-mail que chegou, à buzina no trânsito, à crítica do chefe. Isso. Para um estado de viver em presença. E o que é essa presença? É estar inteira onde você está. Corpo, mente, emoção e espírito alinhados no mesmo lugar, ao mesmo tempo. E o que acontece quando se alcança isso? Quando você alcança esse estado, mesmo que por breves momentos, a necessidade compulsiva de provar seu valor para os outros, ela simplesmente desaparece. Você não precisa mais da validação externa, porque você está ancorada em si mesma. Você simplesmente é. Simplesmente é. E a intuição? O material diz que ela se fortalece. Como isso acontece? A lógica é bem simples e direta. A intuição é uma voz sutil, ela fala baixo. Ela não grita. Não grita. Por isso, ela não consegue competir com o barulho incessante da mente ansiosa, da TV ligada, das notificações do celular. O silêncio funciona como um amplificador para essa voz. Então, aquietando o ruído, a gente reabre esse canal. Exato. Um canal de comunicação com uma sabedoria que já existe dentro de você. Você começa a saber as coisas sem saber como sabe e passa a confiar mais nesse saber. Mas eu fico pensando, todo esse foco no silêncio, nesse mundo interior, não corre o risco de isolar a pessoa? Ela não acaba se afastando das responsabilidades, da família, do mundo real? É uma preocupação legítima, mas a proposta é justamente o oposto. A mulher que honra seu silêncio não se torna passiva ou isolada. Ela volta para o mundo, mas de uma forma diferente. A qualidade das ações dela muda? Completamente. Suas palavras ganham mais peso e verdade, porque não nascem mais da ansiedade ou da necessidade de agradar, mas de um lugar de centro. E os relacionamentos? Se tornam mais saudáveis, porque ela para de usar os outros para preencher seus próprios vazios e passa a se relacionar a partir da sua inteireza, compartilhando o que transborda. Então o silêncio vira uma espécie de bússola interna. Exatamente. Deixa de ser aquele lugar assustador e se torna a sua ferramenta de navegação mais confiável. As escolhas passam a ser guiadas pela sua verdade interior e não mais pela pressão externa ou pelo medo. Uma ação que nasce do silêncio, então, é mais potente? Mais potente, mais assertiva e infinitamente mais alinhada com quem você realmente é. E como essa mulher agora mais inteira interage com o mundo? Ela não se afasta da vida, mas o texto diz que ela se torna mais viva. Sim. Tem uma passagem que me marcou muito. Sua presença calma, sua escuta cura. Parece que ela desenvolve uma nova capacidade. Sim, a capacidade de sustentar. Sustentar o desconforto de uma conversa difícil sem precisar fugir. Sustentar o silêncio numa sala sem ter que preenchê-lo com qualquer banalidade. Sustentar a dor de um amigo sem a necessidade de consertar. Exatamente, sem a dar soluções prontas. Ela aprende a simplesmente estar presente com o que é. Em um mundo que tem uma necessidade compulsiva de resolver tudo imediatamente. De ter uma resposta para tudo. Ter alguém cuja presença simplesmente permite que as coisas sejam como são é um poder de cura imenso. E é aí que o individual se conecta com o coletivo, imagino. A cura de uma reverbera no todo. Exatamente. O texto termina com essa ideia poderosa. Uma mulher em paz consigo mesma não guarda essa paz só para si. Ela irradia a paz. Uma mulher inteira inspira inteireza. Exato. Ela inspira inteireza. O argumento final é que o mundo precisa desesperadamente desse tipo de energia feminina, enraizada, consciente, que traz profundidade e sentido, em vez de só patinar na superfície. E o silêncio é o caminho para isso. O silêncio, portanto, não é uma fuga do mundo. É o caminho de volta para ele, mas uma forma muito mais autêntica, presente e, por que não, poderosa. Resumindo a nossa conversa, então, a jornada que o material descreve começa com um cansaço existencial, um sinal claro de que a alma foi deixada de lado. E a partir do ato corajoso de abraçar o silêncio, de olhar para dentro, se inicia um caminho de volta para um estado de presença, de inteireza,
de alinhamento com o nosso eu mais profundo. No fim das contas, um processo de voltar para casa. Exatamente. Voltar para casa. E essa imagem da alma encontrando casa nos deixa com uma reflexão final. Qual seria? O que a gente poderia descobrir se não apenas parássemos de correr, mas se aprendêssemos a escutar o som dos nossos próprios passos no caminho de volta para casa?